todos de evento, o pessoal da Ampop tem vindo aqui mostrar produtos de papelaria que podem ser usados com outras funções, aumentando, assim, as possibilidades de vendas. Hoje, na última sessão dessa edição de 2026, a gente vai receber uma palestrante que é personal organizer e administradora com gestão, com MBA em gestão empresarial. Então, ela une essa experiência em gestão à organização profissional para desenvolver projetos que tornam espaços e rotinas mais práticos e organizados. Vamos receber aqui no palco a Tina Neves. Tina, seja muito bem-vinda ao nosso palco. Muito bom receber você aqui. Agora Obrigada. O palco é todo seu, Tina. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a presença, a oportunidade de estar aqui, principalmente a Ampop, que me fez esse convite, e eu posso falar um pouquinho da minha experiência, juntando com a parte de papelaria. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta. O que você vende na sua loja? Produto? Soluções? E é através disso que a gente começa a falar, do que a gente tem para organizar. Eu, como personal organizer, quando eu vou fazer um projeto, eu costumo pensar na funcionalidade, na praticidade dos organizadores, porque assim eu trago mais excelência e eficiência para o meu cliente. Então, quando a gente pensa numa loja, a gente tem que pensar no cliente. E o ponto central é produto e solução. O produto é quando o cliente ele sabe o que ele quer e ele vai lá e compra o produto. Só que o problema é, e quando o cliente não sabe o que ele quer? Ele sabe o que ele precisa, mas ele não sabe o que ele quer. Então, ele vai entrar na sua loja falando, eu preciso me organizar. 2027 precisa ser o ano. Cansei da bagunça. Se ele te der esse espaço, você, delicadamente, vai perguntando para ele qual tipo de rotina, o que ele quer organizar, se é um planejamento alimentar, se é uma rotina financeira, porque a gente tem vários planners. E aí eu vou começar a falar um pouquinho desses produtos aqui. Nós temos esses dois quadros, tá? O de cortiça, que é um tradicional, um clássico, que são com as fichinhas, e esse quadro branco. Os dois têm a mesma função, são planejamentos mensais, semanais, anuais, tem planejamento financeiro. Então, tanto a Estalo quanto a Corteart, ela tem uma gama. Se vocês conseguirem passar no stand, vão ver assim, que tem vários quadros para todas as funções. Tá? E você entendendo o que o seu cliente quer, você pode. Isso é só para escritório? Não, pode ser para casa. Por quê? Às vezes você precisa organizar a sua agenda com o seu marido, com o seu filho, para não bater com a reunião escolar, com um passeio, e aí você vai colocando aqueles papeizinhos autocolantes e você vai brincando, eu falo brincando, porque você vai fazendo o que a gente chama de gestão visual, no caso de empresas. Tá? Só que a pessoa não quer, ela fala, não tem espaço, não é isso, não estou procurando isso, eu queria uma coisinha mais compacta. A Cícero, ela trouxe aqui, tá vendo? É uma agendinha, que aqui você tem os dias da semana e você tem um espaço para escrever. Então, você consegue carregar isso facilmente na bolsa. Você solucionou o problema do seu cliente. Né? Não, eu queria uma coisa mais elaborada, não tão pequena, no tamanho de uma agenda. Aqui, a Finideia fez esse ano para a feira um baseado em tulipas, com um ar mais romântico. Então, quando você abre, você tem os adesivos, tem toda a parte do planner, então você também consegue se organizar muito bem com esse produto. E aí, juntando as tulipas, o que ela trouxe? Um organizador de mesa. Tá? Aí eu vou pular para a funcionalidade. Se eu estou com agenda e organizador de mesa, cabe muito bem canetas, lápis, clips.
Só que eu preciso oferecer também uma outra opção para o meu cliente, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho espaço ou eu não quero organizar a parte de escritório, mas eu amo tulipas, eu gosto de maquiagem. O que eu vou colocar aqui? Pincéis, batom, sombra. Então, você vê uma possibilidade não apenas como um organizador de mesa para escritório, mas também para a sua maquiagem, para o seu dia a dia, né? Então, esse é o conjunto. Aí, falando de etiqueta, de canetas, a New Pen, que vocês viram agora há pouco, né? Ela trouxe isso aqui baseado, né, inspirado na arte de Van Gogh, né? Um artista maravilhoso. Né? E são 3 opções de estampa, baseadas todas nas obras, cada uma delas com uma. Né? E também desenvolveu marca-texto. Aí você fala, bom, marca-texto é marca-texto. Só que a diferença é que ela tem fragrâncias importadas. Então, quando você vai grifar o seu texto, você sente a fragrância. Né? E isso é um diferencial. Agora, vamos pensar aqui. Pensa comigo. Eu preciso dar um presente. Só que é um marca-texto. Só que se eu juntar isso aqui com isso aqui, eu tenho um presente. Tem uma loja de chocolates que ela não vende chocolates, ela vende presentes. A gente também, na nossa loja, pode vender presentes, e não apenas papelaria. Então, esse é a inovação, né? Agora, vindo para cá, as bags necessaire, que personal organizer adora, né? Porque vai ficar tudo certinho no seu lugar. Aqui, nós temos 3 modelos, tá? Que é da FIS. Esse aqui mais emborrachado, que você consegue carregar por uma viagem várias utilidades. Eu posso colocar maquiagem, posso colocar itens, né, de higiene pessoal, posso colocar peças íntimas para organizar. Olha, eu tenho um filho, né, uma filha, então a gente consegue otimizar, eu não preciso ficar engessada nesse produto como um único tipo de organizador. Né? Aí eu venho para cá, ainda da FIS, novidades. Quando eu mostro isso aqui, vocês veem o quê? Uma bolsa transparente. O que ela cabe aqui? Personal Organizer abre um mundo, né? Olha um negócio e fala várias coisas. Eu consigo colocar aqui a roupa do balé da minha filha. Eu consigo colocar aqui um livrinho, canetas, bloquinhos, para quando eu for num restaurante, quando eu for levar meu filho no médico e ele fica impaciente que ele quer o celular, eu já tenho lá o meu kit de primeiros socorros para a criança sair do mundo digital. Então, ele vai escrever, ele vai desenhar. Eu fazia muito isso com meu filho, a gente jogava muito jogo da velha, forca, a gente brincava muito com isso, né? Não era numa bolsa tão bonita, mas era numa necessaire. Tá? Agora eu venho para este aqui. Vamos lá. Esse aqui são 3 tamanhos, né? Uma estampa muito bonita, agradável, que nos remete ao quê? O que eu vou carregar aqui? Posso levar para a praia, para a piscina, né? Um item maior. Posso colocar peças para a minha viagem, para a minha mala ficar organizada. Eu já vejo aqui nessa média, eu poderia colocar o quê? Medicamentos para o meu dia a dia, na minha casa. E eu tenho essa gestão visual, né? Que eu olho e eu vejo o que eu tenho dentro. Então, esse kit aqui com 3 me dá N possibilidades. Nossa, Tina, mas o que eu vou fazer com essa pequenininha? Eu vou levar esses 3 kits e eu vou fazer o quê? Então, essa aqui, costura. Quem não precisa de uma linha e uma agulha? Então, você faz um kit que você pode colocar assim, né? Pode ir no maleiro, pode debaixo das roupas. Então, é muito versátil aqui, esse tipo de necessaire. Então, pode acompanhar a gente na viagem, pode acompanhar a gente num passeio. Eu tenho um filho pequenininho, né, um exemplo, o meu já é grande, e eu vou no parque com ele. Então, eu vou colocar lá uma pecinha de roupa, se de repente ele se sujar,
uma aguinha, e eu carrego isso facilmente. Porque se cair alguma coisa, sujar está fácil, eu consigo limpar. Então, olha só a versatilidade dos produtos. Tá? Esses 3 aqui são da FIS. Essa outra linha aqui, lindíssima também, é da OBI, tá? Em collab com cartões gigantes. Olha essa estampa. Tá? Então, eles fizeram uma collab onde a OBI faz, né, os estojos e tudo mais, e as estampas são do cartões gigantes. O que eu tenho de diferencial aqui? Esse estojo, ele tem, com os discos, eu consigo colocar até 120, ou seja, eu vou encaixando essas cartelas, porque se eu tiver muitos lápis, eu consigo colocar vários. Se eu tiver apenas essa quantidade, então isso aqui é uma otimização, eu otimizo o meu organizador. Mas só vai servir para a escola? Eu só vou conseguir vender no período de escola? Não, eu consigo vender para quem gosta de pintura artística, coloca as tintas e os pincéis. Para quem gosta de maquiagem, coloca os pincéis, as maquiagens, e tenho para carregar para qualquer lugar. Então, assim, a criatividade, ela vai ampliando, e isso é treino. A gente olha para um organizador e a gente percebe que tem várias possibilidades. Junto com o estojo, nós temos aqui um outro também bem compacto, lindíssimo, né? E é esse estojinho, que pode ser estojo convencional ou para parte de pincéis e tudo mais. Agora vem uma parte aqui da Pimaco. A Pimaco, ela veio esse ano com uma novidade, que são as etiquetas termocolante para autismo. Hoje nós temos muitas crianças e, consequentemente, adultos com autismo. Isso é que você consegue identificar. Então, é legal você colocar na roupa, nos itens das crianças. Por quê? Porque a gente tem um olhar diferenciado quando a gente vê esse símbolo. E isso é muito importante. Tá? E, além disso, ela tem um rotulador, que eu brinco que, na lista de casamento, deveria ter, primeiro item, uma etiquetadora. Toda personal gosta de etiquetador, porque facilita a nossa vida, né? Facilita a vida de todo mundo. Então, vai colocar nome no lápis, no caderno, na agenda, né? Criança pequena que vive perdendo, isso aqui é uma solução. E tem essa aqui que é uma impressora portátil, também, que dá para colocar com código de barras e tudo mais. Excelente esses produtos da Pimaco. Aí eu venho para a Delo. Me apaixonei por essa prancheta. Ela tem aqui, né? E a gente abre o compartimento e eu consigo guardar. Imagina que uma pessoa está sob cuidados de cuidador em casa, né? Os pais estão lá adoecidos e tem uma cuidadora que precisa preencher uma ficha médica, né? Todo dia relatar. Eu tenho essa primeira parte para colocar o formulário em branco e a segunda depois que ela preencher. E eu tenho todo o histórico do que eu preciso saber o que aconteceu com os meus pais. Mas isso é só um exemplo. Eu posso, como personal organizer, ir na casa de um cliente para poder fazer um projeto. Eu posso ter isso na minha empresa para ir na produção, checar que está tudo certo e automaticamente já guardar os produtos, né, as fichas. Então, eu tenho essa organização. Então, a prancheta não se limita, né, a só uma coisa. Ela pode ir da casa para a empresa, para o comércio. E aqui nós temos da Confetti pastas com discos. Essa pasta, achei lindíssima também. A gente fica apaixonada pela papelaria, né? A gente quer tudo. Aqui, ó, tá vendo que ela tem os envelopes. E as minhas amigas dos dias anteriores falaram, né, da pasta do incêndio. Eu costumo brincar que é a pasta do pânico. Então, você deixa aqui o quê? Documentos importantes. Certidão, diploma, escritura, passaporte. Tudo que, se começar a pegar fogo, você pega a criança, o pet, a pasta e vaza. Por quê? É tão burocrático, tão moroso a gente tirar todos os documentos. Então, quando a gente tem uma pasta, fica mais fácil. E isso é só um exemplo. Para o dia a dia, a gente pode guardar N coisas. E essa pequenininha, a mesma coisa, eu posso levar na minha viagem,
com passaporte, com tudo, porque se deu o SOAR do hotel que teve algum problema, a mesma coisa. Não fica procurando, você já tem uma pasta. Mas você também pode guardar aqueles bilhetinhos que seus filhos fazem, né? E a gente tem uma memória afetiva, então a gente vai colocar lá guardadinho. E falando em lembranças, essas caixas, quando a gente fala de organização, a gente pensa em caixas, cestos. Essas caixas aqui, da Laplace, elas são excelentes, porque elas são de polionda, né? Tem vários tamanhos. Eu posso pegar menor e fazer minha caixa de recordação. Mas eu também posso pegar uma outra aqui e fazer o quê? Hoje em dia, as pessoas enfeitam muitas casas. Natal, Ano Novo, Festa Junina, Halloween. Se eu fizer uma vitrine com os itens de Halloween dentro da caixa, automaticamente eu vou fazer o quê? Uma conexão. Olha, guarda seus itens aqui. Porque se eu pensar só em documento, em papelaria, eu vou vender ela só no começo do ano. E o comércio precisa ter a venda todos os meses, né? A gente precisa de receita todos os meses. Então, eu posso usar para isso. Posso usar também na troca de estações. Quando o inverno vai embora, que a gente nunca sabe, né, ao certo, mas uma hora ele vai embora, então os itens mais pesados, que é luva, né, cachecol e tudo mais, a gente pode pôr nas caixas e levar ao maleiro, lá em cima. Desocupa o espaço dentro do armário. Bom? E a Laplace também, ela tem agora o saco bolha, aqui, o papel bolha, para fazer embalagem. Nós, quando fazemos a parte de mudança, utilizamos muito aqueles rolos. Só que para a papelaria vender e cortar esses rolos é muito complicado, né? E ela teve essa ideia, eu falo assim, menores. Por quê? Todo mundo, dona de casa, né, deveria ter, quando quebra um copo, a gente tem a responsabilidade de embalar corretamente. Porque aquela pessoa que retira o nosso lixo, ela pode se machucar. Se a gente tem isso aqui, a gente embala, põe lá uma etiqueta, né? Cuidado, vidro quebrado, e consegue. Então, isso também facilita muito. É um apelo que a sua loja pode usar, né? Terminando já, vamos lá. Tem essa marmitinha aqui, linda, da Mini. Ela é só uma marmitinha? Não. Ela pode ser um porta-lápis, pode ser porta-pincel, né? A pessoa pode adorar a Mini. Tem adultos, muitos adultos que gostam, né? E aí, o que acontece? Você vai falar, isso carrega só comidinha? Não carrega só comidinha. Isso aqui pode carregar maquiagem, pode carregar lápis. Você pode fazer um kit desse, porque ele é rígido, com maquiagem para deixar dentro do seu carro. Porque, às vezes, a gente sai tão esbaforida que não deu tempo nem de passar um batom, alguma coisa, mas tem lá um kit basiquinho dentro do carro ou dentro da sua bolsa, que você pode usar só essa parte, né? Então, você pode comprar para a sua criança e depois que ela não estiver mais usando, né, você pode fazer uso dela. E, para finalizar, temos aqui uma mochila. Se você colocar essa mochila na sua vitrine, o que ela é? Uma mochila. A conexão que eu quero que vocês pensem em relação a todos os produtos, e eu vou finalizar aqui com a mochila, é você criar um cenário real. Seja sua loja virtual ou sua loja física, quando você cria um cenário, o que acontece? A pessoa conecta. E aí, ela não vai mais perguntar, quanto custa? Ela vai falar, eu preciso disso. Né? Então, vamos pensar nessa vitrine. Se você coloca uma cadeira, coloca essa mochila, a Converse, ela é a marca do All Star, mas às vezes a pessoa não se identifica com isso aqui. Só que se você pegar um All Star e colocar junto na vitrine, a pessoa vai passar e falar, opa, All Star? E aí ela parou, gerou conexão. Conexão, cliente entrou, se você souber abordar, pode virar uma venda com valor agregado. Por quê? Porque essa mochila, ela é diferenciada. Ela tem uma manga aqui, ó, para colocar o notebook. Cabe cadernos, tem a parte do copo. Aqui na frente, ela tem um tecido interno que ela protege. Então, você pode colocar o celular, o óculos, que não vai riscar.
né? Tem alguns compartimentos para você colocar carregador. Quem nunca ficou caçando carregador aqui dentro? Então, quando uma mochila ela deixa de ser um espaço único, que é esse conceito de mochila, que vai tudo para dentro da bolsa, ela passa a ser um organizador. E a gente pode levar isso para a faculdade, para o colégio, para a viagem, para o trabalho. Bom, gente, não sei se vocês têm alguma dúvida, né? Alguma dúvida? Ok? Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.